fazer isso, Alex. Me deu um feed ali. Vê se você chegando pra frente, ou de repente mais pra trás. Se chegar pra frente, inclina ele aqui. Chega ele pra frente aqui. Fala, galera que tá entrando no Periscope. Chega pra frente aqui, que a gente vai tentar entrar ali pra cima, assim, ó. Na diagonal. Se ele vê se ele chega pra trás. Galera, tudo bem? Eu tô preparando aqui pra gente fazer a transmissão, não é só pros lados. É só pros lados, tá. Vocês estão bem? A gente vai começar aqui uma gravação de um bloco muito bacana, de um tema que sempre cai em prova, que é a extinção do crédito tributário, tá certo? Deixa eu só ajeitar a posição do periscope aqui, ó. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver se agora pega. Pegou. Mas se chegar um pouquinho para trás, vê se ele chegando um pouquinho para trás agora. Maravilha. Maravilha. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Eu vou agora gravar para vocês um bloco sobre a extinção do crédito tributário. É numa aula que eu estou fazendo aqui no Portal F3 sobre uma revisão do Código Tributário Nacional, os principais assuntos que integram os programas do edital, das principais provas de concursos, do exame de ordem. E eu vou conversar com vocês agora sobre esse tema super importante, a extinção do crédito tributário. O que eu vou pedir a todos vocês? Vai ser um bloco de aproximadamente 25 a 30 minutos. Eu vou pedir a todos vocês que estão ao vivo comigo, e que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula, vocês vão adorar a aula. Eu vou pedir 3 favores, pode ser? O primeiro é que todos vocês façam isso aí, ó, que a Débora, que a Elaine estão fazendo, Dani, convidar os seguidores. Posso pedir a vocês, todo mundo que está aí na live, para convidar os seguidores? Você bota o seu dedinho ali, naquele bonequinho de onde saem os corações, para convidar seus seguidores, para trazer a galera para estudar. É um tema super importante, cai em todas as provas. O meu segundo pedido a você é que durante a minha fala, não mande mensagens, tudo bem? Que se você puder, durante a minha fala, não mande mensagens para não ficar atrapalhando os colegas que estão assistindo a aula. Essa gravação aqui agora, eu estou fazendo uma gravação aqui no Portal F3, para o meu curso, né, um módulo intensivo de direito tributário, e eu estou gravando uma revisão sobre o Código Tributário Nacional, então eu vou ficar aqui olhando para a câmera. Vocês vão me ver aqui olhando para cima. Mas tudo que eu vou falar vocês vão estar escutando. É uma aula muito bacana. Tá? E vocês vão aprender muito. Então eu peço que não mandem mensagens, tá certo? Convidem os seguidores, não mandem mensagens durante a minha fala. E se puderem, vocês que estão ao vivo e vocês que assistirão em reprise, se vocês puderem, o que eu pediria a vocês é que sigam meu Instagram. Meu Instagram pessoal, @Pedro Barreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3. O meu Barreto é com 2 T's, tá? A Mitila botou aí o meu Instagram, pessoa física, o Instagram do portal, @Portal F3, são 2 Instagrams muito legais, e os Instagrams que a gente usa para estudar constitucional e tributário. @Eu amo constitucional, @Eu amo tributário. Tudo bem? Esses 4 Instagrams, @Eu amo constitucional, @Eu amo tributário, tá? Vocês com certeza vão aprender muito de direito constitucional e direito tributário. Vou começar a aula, tudo bem? Alex, vamos lá? Vinheta de bloco 4, né? Esse é o bloco 4 da aula. Quero a galera do coach, exame de ordem que está aí comigo, toda a galera do Brasil focada agora. Vamos aprender como é que se extingue o crédito tributário? Vamos lá? O Alex vai começar agora a gravação comigo. Ó a canequinha do PB, olha que legal. Canequinha do PB. Yeah, meu irmão, vamos nós. É tudo nosso e nada dele. Enquadra aqui em mim. Tá bom, tá ótimo, Alex. Tá bom. Era esse fundo mesmo? Era isso. Então vamos embora. Extinção do crédito tributário, moçada. Meu time é direito tributário, equipe de índice predador. Vai. Eu não escolhi a matéria. Solta aí, vai. Eu escolhi meu treinador. Alô, FGV, avisa na OAB que chegou a tropa do PB. Como é que é? Eu sou do pelotão, tô pronto pra vencer. Quer passar? Cola no PB e sai do chão assim. Meu time é direito tributário, equipe de índice predador. Vai. Eu não escolhi a matéria, eu escolhi meu treinador. Como é que é aí, meu irmão? Alô, FGV, avisa na OAB que chegou a tropa do PB. É o hino, né? O hino de tributário. Povo lindo, é tudo nosso e nada dele.
Tudo bem, Alex? Microfone ligado, ok? Vai começar a gravação. A partir de agora, só coraçãozinho na tela, 0 mensagem e vão aprender, moçada, o que é que extingue o crédito, 25 minutinhos. Quem já foi meu aluno e é ex-aluno, porra, mata a saudade agora. Quem vai fazer prova, se liga que essa aula é o bicho, é só tema forte de prova. Vamos lá? Todo mundo junto comigo. Bloco 4, né? Bloco 4, vamos lá. Posso usar o tablet? Não. Só convida os seguidores e bota coração. 0 mensagem. Bora, solta. 1, 2. Vinheta entrando, hein? Sem mensagem. Por aqui. Só convida os seguidores, 0 mensagens, ok? A vinheta está entrando, Alex? Tá, só vou precisar fazer um ajuste aqui. Depois, vocês podem pegar, caso tenham interesse, essa revisão completa no site do Portal F3, ok? Eu estou gravando uma mega revisão do tributário, pegando a parte de tributário na Constituição, no CTN, os tributos em espécies, crimes tributários e processo tributário. São 7 a 8 aulas, uma mega revisão, aquelas revisões para véspera de prova, véspera de concurso, para um intensivão, beleza? Estou montando um produto top de revisão. Vamos lá? 2. Vem. 0 mensagens agora, a vinheta já está entrando aqui, tá? 0 mensagens. O cronômetro. 5 segundos. Vamos lá, pessoal. Bloco 4 dessa nossa aula 2 de revisão do Código Tributário Nacional. Como prometido no bloco passado, passo a cuidar agora das causas de extinção do crédito tributário. As causas de extinção do crédito tributário estão previstas no CTN em rol taxativo no artigo 156. Anote, por favor, nos seus apontamentos, que o artigo 156 do CTN elenca, num rol de 11 incisos, 12 causas de extinção do crédito. Há, do verbo haver, 12 causas de extinção do crédito nos 11 incisos do artigo 156 do Código Tributário Nacional. Bom, essas causas de extinção do crédito estão em rol taxativo. É importante lembrar, tome nota que ele cai muito em prova, do artigo 141 do CTN, o artigo 141 do CTN, o terceiro artigo do título do crédito tributário, o artigo 141 que diz que as hipóteses, as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito são unicamente aquelas que se apresentam naqueles 3 artigos. O artigo 151, que a gente estudou no bloco passado, das 6 causas de suspensão. O artigo 156, que a gente vai estudar nesse bloco, com as 12 causas de extinção. E o artigo 175, que a gente ainda vai estudar na sequência, com as 2 causas de exclusão do crédito, que são a isenção e a anistia. Então, é preciso ter muito carinho com o artigo 141 do CTN, posto é ele quem determina que as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário são unicamente as previstas no Código Tributário. Para que eu possa alterar o rol de causas de suspensão, extinção ou exclusão do crédito, eu preciso mudar o CTN através de uma nova lei complementar que venha a ou retirar uma das causas ou a incluir mais uma. Nesse viés, as causas de extinção do crédito tributário no Brasil são unicamente aquelas presentes no artigo 156, incisos 1 a 11 do CTN. Repito, elas estão em rol taxativo, números clausos, fechados, para que eu possa ter uma outra hipótese de que eu considere como uma causa de extinção do crédito, eu preciso de uma nova lei complementar fazendo isso. Para que vocês tenham um exemplo prático. Até o ano de 2001, esse artigo 156 só tinha 10 incisos. Se queria colocar mais uma causa de extinção do crédito no Brasil, para tanto foi preciso fazer a lei complementar, que na época foi a lei complementar 104 de 2001, para incutir o inciso 11
na tábua dos até então 10 incisos, passaram a ser 11, do artigo 156. Foi por obra da Lei Complementar 104 de 2001 que se criou o inciso 11, trazendo a última das causas de extinção do crédito que a gente passou a adotar, que foi e é a dação de bem imóvel em pagamento. É possível adimplir dívida tributária, desde que haja uma lei regulamentando, através do ato de se dar bem imóvel para pagar a dívida com o bem imóvel. A dação de bens imóveis em pagamento só passou a ser admitida no Brasil como um meio para extinguir a dívida fiscal, porque foi feita uma lei complementar em 2001, que foi a Lei Complementar 104, que inseriu no artigo 156 mais um inciso. Não se tivesse feito a lei complementar para inserir no mencionado dispositivo o inciso já citado, não se admitiria no Brasil a dação de bens imóveis em pagamento. Aliás, é exatamente porque a lei complementar 104 só autorizou dação de bem imóvel que o STF repudiou, rechaçou as leis dos estados, municípios, do Distrito Federal, que vieram a autorizar o pagamento de tributo através da dação de coisa móvel. O Supremo disse, é inconstitucional qualquer lei ordinária municipal, estadual, do Distrito Federal, que autorize o pagamento de tributo dando-se coisa móvel. A dação de coisa móvel não é aceita. O CTN só autoriza a possibilidade de adimplir débito fiscal para extinguir o crédito do Estado se o bem dado for bem imóvel. Não existe previsão no Código Tributário para a dação de bens móveis. Tudo bem? Maravilha. Entendendo-se aqui, portanto, que as causas que proporcionam a extinção do crédito são unicamente as 12 causas previstas nos 11 incisos do artigo 156, parênteses, são 12 porque no inciso 5 tem duas, prescrição, que é uma coisa, e decadência, que é outra. Tudo bem? Caminhemos. Percebendo-se, portanto, que ali estão elas, quais são elas? Quais são as causas de extinção do crédito tributário? Bom, primeiro eu vou falar, você vai me olhando, para que você se acostume com a informação, para que no primeiro momento, você me vendo e ouvindo, você acione o processo de percepção da informação. Depois eu repito para você poder reafirmar, e depois eu falo mais uma vez para você concluir, e aí eu vou detalhando com melhores explicações, ok? Só me escute, se quiser, abra o 156 do CTN e me acompanhe. Extingue o crédito tributário o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a decadência e a prescrição, a conversão do depósito em renda, a homologação do pagamento antecipado, ou, mais tecnicamente falando, o pagamento antecipado, que terá, evidentemente, uma ulterior ou a posterior homologação, pagamento antecipado e sua homologação, a ação de consignação e pagamento, que é o meio para viabilizar o pagamento judicial nas hipóteses em que é cabível que assim se proceda, a decisão administrativa irreformável, irrecorrível, e a decisão judicial transitada em julgado, e a dação de bens imóveis em pagamento. Eu vou repetir. Quais são as causas que no Brasil se adotaram como idôneas para possibilitar a extinção do crédito, de sorte a que, caso elas se materializem, a administração pública não tem mais o direito de crédito, opondo a um contribuinte, a um responsável, um dever de adimplemento. Quais são as causas que extinguem o direito subjetivo de crédito da Fazenda Pública na relação tributária? Pagamento, compensação, transação, remissão, decadência, prescrição, conversão do depósito em renda, pagamento antecipado e sua ulterior homologação, ação de consignação e pagamento, decisão administrativa irrecorrível e irreformável, decisão judicial transitada em julgado, dação de bens imóveis em pagamento. Tudo bem? Então, essas são as vias, né, de extinção do crédito tributário reconhecidas na lei, e são somente elas. Bom, para que a gente aprenda e estude da maneira correta, focando na nossa prova, né, é possível, e eu até diria que é didaticamente ideal, que a gente agrupe essas 12 causas de extinção em 3 grupinhos. Que a gente divida as 12 causas de extinção do crédito em 3 grupos diferentes. De um lado, a gente deve colocar as causas de extinção do crédito que estão atreladas à ideia do adimplemento. O crédito é satisfeito, a fazenda recebe.
ocorre o adimplemento. É quando o crédito se extingue com a satisfação do credor, recebendo os valores a que faz jus. Numa outra perspectiva, a gente pode botar uma outra nuance, que é aquela em que o crédito se extingue sem o recebimento, sem a satisfação creditória do fisco, em razão de um perdão de dívida concedido legalmente ao devedor. É quando a gente vai falar do Instituto Jurídico da Remissão com SS, o perdão do débito, extinguindo-se o crédito pela renúncia ao crédito do credor que renuncia, perdoando o inadimplemento do devedor. Então, além do grupinho que abarca, que abrange as hipóteses de adimplemento para que o crédito se extingua sendo satisfeito, existe um segundo grupo em que a gente coloca unicamente a figurinha da remissão, em que a gente cuida do perdão. O crédito se extingue sem recebimento, havendo um perdão concedido legalmente pelo credor ao devedor, e então ele abre mão do direito de receber. Extingue-se o direito de crédito sem que ele tenha a satisfação pecuniária. E, por fim, há um terceiro grupo no qual a gente pode inserir as causas que levam à extinção do crédito, as causas que levam à extinção do crédito, sem que o credor receba, sem que ele tenha concedido um perdão ao devedor, mas em situações que o legislador entendeu que o crédito deveria se extinguir, e a gente costuma dizer na doutrina que são as causas de extinção do crédito atreladas à ideia da segurança jurídica. A gente precisa gerar segurança no ordenamento jurídico, e a segurança passa, em algumas situações, pelo fenômeno de declarar extinto o crédito da fazenda, sem que a fazenda tenha perdoado o devedor que não pagou, e sem que tenha ocorrido adimplemento. É o que a gente vai aprender aqui, que ocorre com 4 causas de extinção do crédito, em que o crédito se extingue, o fisco não recebeu e também não perdoou o devedor. Mas o legislador entendeu que nesses 4 casos que eu vou falar agora, o crédito deve se extinguir, e essa ideia de extingui-lo é em prol de uma estabilização, de uma geração de segurança, de tranquilidade na relação jurídica entre a fazenda e o administrado, entre o fisco e o contribuinte, entre o Estado e a sociedade. É o que acontece quando eu falo de 4 das causas de extinção do crédito que entram nesse terceiro grupo, que é o grupo que abrange as causas de extinção em nome da segurança jurídica. É quando eu falo da decadência, da prescrição, da decisão administrativa que reconhece que não existia a dívida após uma impugnação administrativa, decisão administrativa final, irrecorrível, irreformável, e a decisão judicial transitada em julgado, numa ação anulatória, no mandado de segurança, nos embargos à execução, que reconhece que não existia a dívida. É a ideia de gerar segurança. As decisões administrativas e judiciais, no processo administrativo, que a gente falou tanto no bloco passado, no processo judicial, que a gente também comentou bastante no bloco passado, as decisões finais, transitada em julgado no judiciário, decisão administrativa recorrível, que diz, olha, o fisco errou, ele lançou o que não podia, não tinha crédito. Essas decisões extinguem o crédito que foi indevidamente constituído, invalidando o lançamento, anulando o ato de cobrança. E o crédito se extingue sem que seja por uma vontade do credor, de, através de lei, perdoar o devedor de uma dívida que existe, e sem que seja por adimplemento, o fisco não recebe nada. Então a decisão administrativa irrecorrível, a decisão judicial transitada em julgado, que estão lá no artigo 156, incisos 9 e 10, respectivamente, 156.9, 156.10, configuram hipóteses de extinção do crédito em nome da segurança jurídica. Segurança no sentido de que ninguém vai ser compelido a pagar o que não deve. Que se você receber uma cobrança daquilo que não é devido, você pode impugnar essa cobrança, levando o feito, ora, a uma apreciação cognitiva em sede administrativa ou judicial, e se você provar que você não deve e obtiver uma decisão meritória favorável, que se esgote ali, seja exauriente, a decisão administrativa irreformável e recorrível à final, e a decisão judicial transitada em julgado, você ganhou, o crédito se extingue, em nome da segurança. A segurança nesse sentido, que ninguém vai pagar o que não deve. Do mesmo modo, decadência e prescrição são fenômenos por meio dos quais o crédito se extingue sem que o fisco tenha feito um perdão da dívida e sem que o devedor tenha adimplido, mas com a ideia de que o tempo passando, o passar do tempo, num interregno temporal prolongado, não pode ser ignorado diante de uma inércia da fazenda de cobrar, seja administrativamente ou judicialmente. Se a fazenda não lança num prazo de 5 anos, em regra, contados, do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, a gente vai falar sobre isso, ao que ela pode lançar, caduca, decadência, e ela perde o direito de crédito. Se a fazenda lança, mas você não paga, não impugna, ainda demora, e ela podendo lhe executar, não lhe executa e não move a ação de execução no prazo de 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito, meu irmão, prescreve. A prescrição e a decadência são fenômenos temporais extintivos, que no direito tributário, por uma
puta de infelicidade, porque isso é de uma tecnia grosseira. A gente tem que dizer assim, com a espinha na garganta, porque isso é tecnicamente errado, mas no direito tributário é assim. A gente tem que dizer que, por obra de um erro do legislador, decadência e prescrição são causas de extinção do crédito. Completamente diferente do que ocorre no direito civil e no mundo inteiro, em que a decadência é uma causa de extinção de um direito potestativo e não de um direito subjetivo de crédito, e a prescrição é uma hipótese de extinção da pretensão e não do direito subjetivo de crédito. Mas no direito tributário, por uma manipulação que esses institutos sofreram por obra de uma imperfeição técnica do legislador, se veio a afirmar que decadência e prescrição são causas de extinção do próprio crédito. E não tenha dúvida, na prova que você vai fazer, decadência e prescrição são causas de extinção do crédito. Ah, professor, mas eu discordo. Foda-se que você discorda, eu também discordo. Mas não importa o que eu e você pensamos diante de uma prova que vem em cima da verdade legal, que é o que está na lei, e é como vem se aplicando na prática. Discordando nisso do direito, dentro de um processo acadêmico, democrático, e cada um é livre para pensar e, com base nas suas convicções, exteriorizar as suas posições fundamentadas de preferência. Não quer dizer que você pensa o que vai prevalecer, e sequer o que vai se aplicar, e sequer o que vai ser gabarito de prova. Então, decadência e prescrição são causas de extinção do crédito tributário. Artigo 156, inciso 5 do CDN. E o crédito se extingue sem adimplemento e sem o fisco estar perdoando a dívida. O fisco se curva ao mandamento legal que diz que, consumada a decadência, porque ele não lançou no prazo de 5 anos, não cobrou administrativamente, consumada a prescrição, que ele não executou no prazo de 5 anos, não cobrou judicialmente, prescreve, caduca, extingue-se o crédito, em nome da segurança jurídica. Segurança no sentido de que ninguém vai ficar eternizado na sujeição a uma cobrança, seja uma cobrança administrativa pelo lançamento, uma cobrança judicial pela propositura de uma demanda, né, oferecida ali em razão do ajuizamento da execução fiscal. Então, prescrição, decadência, decisão administrativa irrecorrível e reformável, decisão judicial transitada em julgado, são as 4 causas de extinção do crédito atreladas à ideia da segurança jurídica. Remissão com SS, que é um instrumento por meio do qual o fisco perdoa uma dívida que existe, de um devedor inadimplente que já praticou o fato gerador, a dívida já foi cobrada, ele está em mora, mas o fisco perdoa entendendo que há um fato que permite o perdão, que é melhor perdoar do que executar, enfim, às vezes a dívida de R$50, a execução é mais cara, né? O custo para executar é mais caro do que o valor a receber, não compensa o benefício, o custo e benefício não compensa, o princípio da economicidade, você baliza custo e benefício, então a fazenda perdoa. Às vezes um ato de comoção social, um desmoronamento de uma cidade inteira por conta de uma tragédia, uma catástrofe natural, uma enchente, e o fiscal perdoa a dívida de IPTU que estão atrasadas, as pessoas vão ter que reconstruir suas casas. Né? E aí eu tenho um fato social que legitima, com base no princípio da solidariedade, a renúncia de receita, especialmente se a gente puder, dentro dos lindes da lei de responsabilidade fiscal, fazer essa receita de forma responsável, né? Ótimo, eu dou lá a remissão como perdão. Então o crédito se extingue. Então veja que o crédito pode se extinguir havendo adimplemento, mas o crédito pode se extinguir sem que haja adimplemento. Então fique esperto com a prova que você vier realizar, porque nem sempre a extinção do crédito ocorre com o adimplemento, com a postura do contribuinte de entregar o valor, de adimplir e satisfazer pecuniariamente o interesse arrecadatório do Estado. Nem sempre a extinção do crédito estará associada a recebimento de valores. O fisco perde seu crédito, muitas vezes, sem receber nada. E o crédito se extingue e ele deixa de ser credor. O ordenamento jurídico confisca o status de credor, revoga a titularidade creditória. Né? Então vejam que a melhor maneira de você visualizar as causas de extinção do crédito é agrupando-as nessas 3 perspectivas. Eu tenho primeiro o grupo com as causas de adimplemento, em que o fisco recebe e se satisfaz. Eu tenho a extinção do crédito em nome do perdão, o fisco perdoa o devedor, que era devedor, abrindo mão de receber, renunciando ao seu crédito, é quando eu tenho a remissão com o SS. Eu tenho as causas de extinção do crédito em nome da segurança jurídica, em que não há um perdão e também não há recebimento. E é quando eu coloco decadência, prescrição, decisão administrativa irrecorrível, irreformável, decisão judicial transitada em julgado. Bom, observe que a gente tem 5 causas dentre as 12 em que o crédito se extingue sem adimplemento. As outras 7 estão atreladas à ideia do adimplemento. Quais são as 5 causas de extinção do crédito num rol de 12 totais? As 5 que não estão atreladas a adimplemento. Remissão, do artigo 156, inciso 3, remissão do 156, inciso 4, né, o inciso 3 é a transação, 156, inciso 4, decadência e prescrição, ambas no inciso 5, decisão administrativa irrecorrível e reformável do inciso 9 e decisão judicial transitada em julgado do inciso 10. Então, os incisos 4, 5, 9 e 10. 4, remissão. 5, decadência e prescrição. 9, decisão administrativa irrecorrível. 10, decisão judicial transitada em julgado.
Nesses 4 incisos, dos 11, eu encontro as 5 causas de decadência e prescrição estão no mesmo inciso. As 5 causas de extinção do crédito sem adimplemento. Dessas 5, uma está atrelada à ideia do perdão, que é a remissão com SS. Remissão é o ato pelo qual o fisco perdoa uma dívida que já existe para um devedor que já está embora, já pode ser executado, às vezes já está com a execução em andamento contra ele, e o fisco vai lá, faz uma lei, perdoa a dívida e pronto. Ok? Remissão, extinção do crédito pelo perdão, não tem adimplemento. Inciso 4. As demais, prescrição, decadência e as decisões finais que reconhecem que não existia crédito e que houve um lançamento indevido, bingo, decisão administrativa irrecorrível. Decisão judicial ou transitada em julgado, extinção do crédito pela segurança jurídica, assim como também é pela segurança jurídica com decadência e prescrição. As demais hipóteses de extinção do crédito estão atreladas à ideia do adimplemento. Bom, quais são essas 7? São as hipóteses de extinção do crédito do inciso 1, pagamento, do inciso 2, compensação, do inciso 3, transação, do inciso 6, conversão do depósito em renda, do inciso 7, pagamento antecipado e sua ulterior homologação, do inciso 8, ação de consignação em pagamento, que é o pagamento em juízo, e inciso 11, da ação de bens imóveis em pagamento. Então eu tenho 7 incisos, 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 11, que cuidam das causas de extinção do crédito com o adimplemento. 1, 2 e 3, 6, 7 e 8, 11. Os 7 incisos, dentro do rol de 11 incisos, os 7 incisos que abrigam as 7 causas de extinção do crédito, promovendo o adimplemento da dívida e o fisco recebendo e tendo a satisfação creditória. Tudo bem? Desses 7 incisos, a gente pode agrupar 4 deles ligados a uma mesma ideia, que é a ideia do pagamento. O inciso 1, que fala de pagamento stricto sensu. O inciso 7, que fala de pagamento antecipado e a ulterior homologação. O inciso 8, que fala do pagamento judicial mediante a propositura da ação de consignação em pagamento. E o inciso 11, que fala da dação de bem em pagamento. Dação de bem imóvel. Bom, as 3 primeiras, vamos lá, configuram pagamento mesmo. A última, dação de bem imóvel, no direito civil, a gente chamaria de meio indireto de adimplemento. O que é a dação de bem em pagamento? Vamos lá para a gente entender a dação de bem em pagamento e mata logo esse inciso 11. Depois eu volto para os incisos 1, 7 e 8 para falar do pagamento antecipado com a posterior homologação e do pagamento em juízo mediante a propositura da ação de consignação em pagamento. Então já eu falo dos incisos 1, 7 e 8, as 3 vertentes do pagamento do inciso 1, pagamento antecipado do inciso 7 e o pagamento judicial pela ação consignatória do inciso 8. Bom, inciso 11, dação de bem imóvel e pagamento. Quando é que a gente aprende? Como é que a gente aprende o que é dação em pagamento? Pegando um livro de direito civil, provavelmente ali no volume 2 da coleção, que é quando o volume 1 em regra é a parte geral, em qualquer coleção de direito civil. O volume 2 é o volume que começa a estudar a parte especial e, evidentemente, começa a ter o livro 1 da parte especial do Código Civil, que é aquele que vai cuidar da teoria geral das obrigações, da teoria geral dos contratos, da responsabilidade civil, dos privilégios e garantias creditórias, correto? Correto. Então, eu vou pegar lá o livro 1 de parte especial do direito civil e eu vou estudar das obrigações. Vai ter um determinado momento do livro que o autor vai estar falando sobre adimplemento e inadimplemento. No adimplemento, ele vai explicar que o adimplemento direto é feito pelo pagamento. Pagamento, o comportamento de dar, fazer se for o caso, não fazer se for o caso, cumprir a prestação nos termos devidamente avançados, se for num contrato, numa obrigação privada, nos termos que a lei estipulou, se for uma obrigação de natureza legal, como é a tributária. Pagar é cumprir a prestação da maneira correta, do jeito pactuado, do jeito que a lei impôs. Agora, existem meios alternativos para você adimplir sem que seja exatamente o pagamento. São os meios indiretos, oblíquos, alternativos de adimplemento. E é lá que eu vou aprender o que é a dação. O que é a dação em pagamento? É o comportamento do devedor de oferecer ao credor um bem para, satisfazendo o credor, entregá-lo, adimplindo o débito sem que esteja pagando, cumprindo a prestação da maneira pactuada. Imagine que numa relação civil eu combine com você de te prestar X aulas em troca de um pagamento de X mil reais em dinheiro. O que está no contrato, no negócio jurídico de prestação de serviço, é que eu vou lhe dar 20 horas de aula em troca de 2 mil reais em dinheiro. E você não me deu os 2 mil reais em dinheiro, mas virou para mim e me ofereceu um bem que vale 2 mil, um cordão de ouro, um relógio, uma coleção de livros. E você diz, professor, eu estou sem o dinheiro, mas eu posso te adimplir com esses bens em pagamento?
Então o que você busca é oferecer a mim algo diferente do pactuado, mas de valor proporcional, de valor correspondente, que possa ou não me satisfazer. Na hora que você oferece em adimplemento algo diferente do pactuado, que é o que deveria se fazer para efetivamente ter pagamento, você está dando algo diferente no lugar do pagamento, para ter uma equivalência econômica e uma satisfação pessoal do credor, caso ele concorde. Esse comportamento de oferecer algo diferente do pactuado, tentando viabilizar o adimplemento, para se livrar do débito, extinguir o crédito, extinguir a relação obrigacional, é a dação de bens em pagamento. Quando ocorre dação de bens em pagamento, quem decide se quer receber ou não é o credor. O devedor não pode pactuar, pagar algo ao credor e depois virar e falar, vou lhe dar uma coisa diferente. O credor não tem nenhuma obrigação de aceitar, ainda que o bem oferecido seja de maior valor. Então, quando o devedor oferece algo diferente do pactuado para o credor, almejando satisfazê-lo, a gente fala que está ocorrendo uma tentativa de efetivar o implemento pela dação de bem em pagamento, sendo que, por certo, quem decide se vai dar aquiescência ou não, se quer receber ou não, é o credor, é um jeito potestativo do credor. Querendo o credor receber, ótimo. A relação se extingue, o crédito se satisfaz e o credor recebe algo diferente do pactuado, mas que era interessante e útil para ele. No direito civil, a dação pode ser de coisa móvel ou imóvel. E para que ela se torne viável, basta que o credor consinta, demonstre o seu consentimento expressando vontade. No direito tributário é um pouco diferente, porque o credor, para dizer que concorda, ele tem que falar através de lei. Guarda essa. Para que caiba o pagamento de dívida tributária através da dação de bens em pagamento, é imprescindível que se aprove uma lei. A lei que vai regular o procedimento de dação em pagamento. A lei que vai dizer o que é que se pode oferecer em pagamento. A lei que vai dizer até que valor se pode ter uma dívida adquirida por dação de bem em pagamento. A lei é quem vai dizer qual é o procedimento para avaliar o bem. Então, é através de uma lei do município de Angra dos Reis que vai se permitir que um contribuinte pague o ISS devido a Angra dos Reis com um bem. É através de uma lei aprovada no Estado de Minas Gerais que vai se determinar como é que se pode adquirir uma dívida de ICMS a Minas Gerais, em Minas Gerais, dando-se bem. Então, para que eu possa efetivamente ter na prática o uso da dação de bem em pagamento, eu preciso ter uma lei local, cada ente fazendo a sua lei de dação de bem em pagamento, para dizer como é que vai se adimplir dívida naquele município, naquele estado, as dívidas federais para a União, cada ente faz a sua lei própria de dação de bens em pagamento. Basta ser uma lei ordinária. Enquanto o ente não fizer a lei regulando o procedimento da dação de bem em pagamento, não será possível. E lembre, o CDN, quando autoriza que o crédito se venha a extinguir através do uso da dação de bem em pagamento, ele só autoriza a dação de bem imóvel. E o STF, já repito, que já falei mais cedo, rechaçou, repudiou, afastou, declarou a inconstitucionalidade de qualquer lei municipal, estadual, do DF ou até federal que autorize dação de bem de bem móvel em pagamento. Não pode. Então, para fechar, a dação de bem imóvel em pagamento é uma via que possibilita a extinção do crédito. Só se poderá utilizá-la na prática se o ente federativo fizer uma lei, através dessa lei que ele vai regular esse procedimento, dizendo quais são os perfis de dívidas, até que valor, até que momento se pode usar o procedimento, enfim, vai regular como é que o Estado, como é que o município, como é que a União vai receber bens imóveis para dar a satisfação ali, ter a satisfação creditória e dar a quitação ao devedor, correto? Bom, dação de bem imóvel em pagamento é uma causa de extinção do crédito com o adimplemento. Deixa de lado ela e olhemos para os incisos 1, pagamento. 7, pagamento antecipado com a ulterior homologação. E 8, pagamento em juízo, pagamento judicial mediante o uso da ação de consignação em pagamento. Os 3 incisos, 1, 7 e 8, cuidam de pagamento. Poderiam estar todos no mesmo inciso. Poderia ser um único inciso, o pagamento. O pagamento ele é feito fora do judiciário ou ele é feito no judiciário. O pagamento feito no judiciário é através do uso de uma ação, que é a ação de consignação em pagamento. Tudo bem? Já o pagamento feito extrajudicialmente é o pagamento tradicional, o pagamento comum, que a gente costuma chamar de pagamento voluntário, até a expressão imperfeita, porque o pagamento em judicial também é um pagamento voluntariamente feito, ninguém é obrigado a pagar em juízo. Né? Então, bom, eu tenho o pagamento feito em juízo e o pagamento feito fora do judiciário, ok? Que é o pagamento extrajudicial. O legislador usou 2 incisos para o pagamento extrajudicial, o inciso 1 e o inciso 7, despiciando, desnecessário colocar 2 incisos, mas colocou. Bom, o inciso 1 e o inciso 7 cuidam do pagamento feito extrajudicialmente. O inciso 1 só fala pagamento.
O inciso 7 vai falar do pagamento antecipado com a ulterior homologação. A doutrina teve a missão de interpretar essa dualidade de incisos e dizer o que é que estava na cabeça do legislador para distinguir em dois incisos diferentes o que a priori é a mesma coisa. E o consentimento que a doutrina chegou foi no sentido de que o que o legislador quis fazer no inciso 7 foi se referir às hipóteses em que os tributos, para que sejam arrecadados, se submetem ao sistema do lançamento por homologação, que a gente já estudou nos blocos passados. Então, no inciso 7, o legislador quis cuidar daquelas hipóteses em que ocorre o fato gerador, e a lei determina que o contribuinte, que é o sujeito passivo, diante do fato gerador, não espere a fazenda lançar de ofício nada. Que o contribuinte, percebendo que houve fato típico, ele mesmo interprete a lei, calcule o montante, e até uma data que a legislação estipula, ele faça o pagamento antes de qualquer cobrança formal pela fazenda. E se não fizer o pagamento e a declaração até essa data, comete uma infração e pode ser multado. É o pagamento antecipado submetido a uma posterior homologação, que pode ser expressa se vier até 5 anos, ou tácita se não for feita de modo expresso em 5 anos. Então, é o pagamento antecipado com a posterior, com a ulterior homologação. Esse sistema de arrecadação a gente já conversou aqui nos blocos passados. É o sistema que a doutrina apelidou de sistema dos lançamentos por homologação, lá do artigo 150 do CTN. Lembram? Que o lançamento está do 142 ao 150. 150 é o do lançamento por homologação, lembram? 147, 148, 149 e 150 cuidam das modalidades de lançamento. Lançamento por homologação no 150, lançamento de ofício no 149, e o 147 e 148 cuidando do lançamento por declaração, lançamento por arbitramento. A maioria dos tributos você aprendeu nos blocos passados, se lançam por homologação. O imposto mais importante do município, ISS, lançamento por homologação. O imposto mais importante do Estado, ICMS, lançamento por homologação. Os impostos mais importantes da União, imposto de renda e IPI, lançamento por homologação. Em diversas hipóteses, o imposto de importação e exportação são lançados por homologação. IOF, lançamento por homologação. ITR, lançamento por homologação. Contribuições sociais, COFINS, CSLL, lançamento por homologação. CIDES, lançamento por homologação. A regra no Brasil é o lançamento por homologação. A lei determina que até o dia X, a legislação tributária determina que até o dia X, o sujeito passivo pague. Declare e pague antecipadamente. Nessas hipóteses, o que é que pensou o legislador ao definir as causas de extinção do crédito? Ele disse que o pagamento antecipado extingue o crédito. E haverá a posterior e a ulterior homologação. É claro que a escrita não é muito perfeita, você lendo o texto você percebe que há uma imperfeição, né? A literalidade com a qual o texto é escrito faz você ficar na dúvida se o que extinguiria o crédito seria o pagamento ou a homologação, e não há dúvida nenhuma que o que extingue o crédito é o pagamento. A homologação é um ato que declara que houve pagamento, é o reconhecimento do credor de que ele recebeu o pagamento. O pagamento, quando é feito, você entrega a quantia que você deve, você não é mais devedor e nem um fisco é credor. O pagamento extingue e a ulterior homologação confirma a extinção já existente. A homologação é um ato de caráter declaratório, equivale a um ato quitatório. É quando o credor passa recibo confessando que recebeu, confirmando que houve o pagamento. O pagamento não ocorre com a quitação, o pagamento ocorre quando eu entrego a riqueza, quando eu entrego em pecúnia o dinheiro, o valor que eu sou devedor. E o fisco recebendo, está extinto o crédito dele. Se eu paguei o que eu devo, eu não devo mais nada, ele não é mais meu credor. A homologação é um ato de declaração de que houve recebimento, que equivale a um instrumento de quitação, uma confissão, um recibo, fazendo prova formal de que houve adiantamento. Então, quis o legislador no inciso 7 se referir a essas situações, para dizer que o crédito se extingue também com pagamento antecipado e ulterior homologação. Agora, o inciso 1 terminaria ficando para os demais casos. Os tributos que são lançáveis de ofício, como IPTU, IPVA, as taxas, contribuições de melhoria, contribuição profissional, contribuição de iluminação pública, em que o fisco me lança de ofício, eu recebo lá a cobrança, e após ter sido notificado para pagamento, vou e pago. Inciso 1 do 156, o pagamento extingue o crédito. Né? Lançamento por declaração, em que eu confesso o débito, o fisco calcula, expede a guia e eu pago. Lembra o lançamento misto, híbrido? Eu declaro, o fisco calcula, me notifica para pagar, eu vou e pago. Tem a participação dos dois, sujeito passivo e ativo. Então, pelo 156, inciso 1, o crédito se extingue pelo pagamento, nessas hipóteses de lançamento de ofício, lançamento por declaração. E quando for hipótese de lançamento por homologação, o crédito se extingue pelo pagamento antecipado, com a ulterior homologação, lá pelo 156, inciso 7. No final das contas, meus amigos, percebam que foi um excesso de cuidado do legislador de distinguir em dois incisos diferentes um instituto que é o mesmo, que é o pagamento. Então, os incisos 1 e 7 poderiam ser um único inciso, poderia ser apenas o inciso 1, pagamento, por qualquer via, por qualquer sistema de lançamento. O pagamento extingue o crédito. Inclusive, o inciso 8, que cuida do pagamento injusto, também não precisava existir. Bastava ter o inciso 1, o pagamento extingue o crédito. Óbvio, o pagamento é a via direta de adimplemento, gente.
Seja o pagamento extrajudicial, seja o pagamento judicial, seja o pagamento após uma cobrança por lançamento de ofício, seja o pagamento antecipado com posterior homologação dos lançamentos por homologação, não importa se é pagamento. O pagamento é o meio natural, direto, ordinário de adimplemento de qualquer relação jurídica obrigacional, quando o sujeito passivo satisfaz o interesse arrecadatório do sujeito ativo, do credor. Perfeito? Bom, o pagamento em juízo no direito tributário, através da ação consignatória, só é possível em algumas raras hipóteses. Você não pode, do nada, escolher, hoje eu vou pagar judicialmente, a procuradoria vai ter trabalho numa ação comigo. Não é assim. O seu interesse de agir para pagar em juízo é condicionado. Você não pode chegar do nada, em qualquer situação, e sem um justo motivo, optar, escolher por pagar no judiciário. Primeiro, o judiciário não é trampolim para você ficar se divertindo, não é ambiente para você fazer terapia ocupacional. A jurisdição é cara para o Estado e tem muita gente precisando de prestação jurisdicional para você chegar e resolver por uma mera pirraça, picuinha ou por um devaneio qualquer, ao judiciário pagar no judiciário sem nenhuma razão que justifique buscar o judiciário para pagar. O pagamento no judiciário é uma espécie de socorro quando você não está podendo pagar administrativamente, em regra, por um comportamento ilícito do credor que impede, dificulta, impossibilita que você consiga pagar o que você deve. A ação de consignação e pagamento não é para você, do nada, sem qualquer razão, escolher pagar em juízo. Imagine que loucura. Alguém te deve alguma coisa e te ligar, contrate um advogado que eu resolvi que eu vou te pagar em juízo. Mas peraí, por que você vai pagar em juízo? Me paga aqui, vem na minha casa, vem no escritório, vem no local combinado, no dia combinado, faz uma transferência bancária para mim. Por que você vai me pagar em juízo? Qual é a razão para isso? Não, porque eu estou a fim de conversar com o juiz, eu quero que você contrate um advogado, tenha despesa, eu quero que o Poder Judiciário tenha despesa. Que loucura, não é. O sistema jurídico não permite isso. A ação consignatória no direito tributário só é possível nas hipóteses listadas no artigo 164 do CTN. Somente nas hipóteses do artigo 164 do CTN é que se torna possível o uso da ação consignatória. O artigo 164 tem 3 incisos. Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. E aí é bem simples entender. A consignatória do inciso 1 e 2 é bem parecida. A ideia é uma só, basicamente. No inciso 3, a ideia é outra. E eu poderia dizer que o que está em 3 incisos do artigo 164 poderia estar em 2 incisos. O inciso 1 e o inciso 2 poderiam tranquilamente ser um único inciso. E o inciso 3 poderia ser verdadeiramente o segundo inciso. O inciso 1 e o inciso 2 cuidam das hipóteses em que o contribuinte quer pagar, mas o fisco condiciona o recebimento a um comportamento a mais do contribuinte. O fisco diz, só receba o que você quer pagar se você fizer mais isso aqui. Não tem nada a ver com o inciso 3, que o caso concreto é aquele que o contribuinte recebe uma bitributação. 2 entes federativos tributam ele ao mesmo tempo por um único fato gerador que ele praticou. A ação consignatória do 164, inciso 3, é cabível para um perfil de situação, que é o da bitributação. 2 ou mais entes federativos diferentes tributando um único fato gerador. Você é vítima de 2 ou mais pessoas mandarem um lançamento dizendo, ou me paga, ou ele esteve em dívida ativa e ele executo. Peraí, calma aí, cara, eu só tenho um imóvel, eu tenho uma fazendinha na área urbana. Vamos entender se eu devo ITR ou IPTU, mas eu não posso ao mesmo tempo dever ITR porque é imóvel rural e IPTU porque é área urbana. Eu só tenho que dever um imposto, não 2. Eu moro em Niterói e presto serviço no Rio. Prestei um serviço e fui remunerado. Tenho que pagar ISS, mas não pode Niterói me cobrar porque eu sou domiciliado em Niterói e o Rio me cobrar porque eu executei o serviço no Rio. Ou um ou outro. Criemos qual é o critério, definamos a norma que vai dizer quem é o credor legítimo, mas o que não pode é por um único fato gerador e ter que pagar o imposto 2 vezes. Eu sou estabelecimento importador sediado no Rio de Janeiro e importei uma mercadoria que entrou por via marítima pelo Porto de Santos e a mercadoria foi encaminhada para ser vendida no Paraná. A importadora está sediada no Rio, o bem entrou fisicamente por São Paulo, pelo Porto de Santos, e foi comercializado numa filial lá no Paraná. Defina quem é o destinatário dessa mercadoria, se é o Rio onde está a importadora, se é São Paulo por onde ela entrou fisicamente ou se é o Paraná onde ela vai ser vendida. Mas o que eu não posso é pagar 3 ICMS na importação. Eu fiz uma importação. Eu não posso ter que pagar ICMS para o Paraná, porque a mercadoria vai ser vendida lá, para o Rio, porque eu sou domiciliado no Rio, e para São Paulo, porque a mercadoria entrou para São Paulo. Então vamos definir para quem é que eu sou realmente obrigado a pagar. Então, nos casos em que o contribuinte é vítima dessa desconfortável situação do conflito de competências, em que 2 ou mais entes federativos tributam por um único fato gerador, ele pode ajuizar uma ação consignatória e pagar em juízo o valor e dizer, olha, excelência, decida quem é o legítimo credor. Eu estou aqui oferecendo em depósito o valor, de preferência o maior valor cobrado, estou aqui depositando, não estou me recusando a pagar, mas eu não quero pagar para 3 pessoas. Que Vossa Excelência decida quem é o legítimo credor. Estou botando todos aí no polo passivo da ação consignatória, como litisconsórcios passivos, boto em litisconsórcio passivo todos eles ali no polo passivo da demanda, faço o depósito, vou inclusive na petição dizer o que eu penso, vou dar a minha opinião, quem eu entendo que é o legítimo credor, mas quem vai decidir é o juiz.
com base na aplicação das normas legais. No caso da importação, ICMS é por estado, onde fica baseado o importador, do estabelecimento do importador. Né? Então, no caso do IPTU e do ITR, o imóvel rural de área urbana é ITR, prevalece o critério da destinação do imóvel. Na área urbana, os imóveis explorados como empresas rurais, imóveis verdadeiramente rurais, atividades agrárias exercidas, imóveis formalmente cadastrados no cadastro rural, no INCRA, como imóveis rurais de área urbana, é ITR, não é IPTU. No caso do ISS, a regra é o ISS para o município do estabelecimento do prestador da origem, né? Que é a regra do artigo 3º caput da Lei Complementar 116, que é a lei brasileira do ISS. Alguns serviços são exceção, como a empreitada, a construção civil, que você paga ISS no local em que você executa o serviço. É tudo previsto em lei. Tudo previsto em lei, não tem nenhuma situação dessa que não tenha o critério já definido. E aí, se há um desrespeito ao critério legal e ocorre a bitributação, você pode usar a ação consignatória do artigo 164, inciso 3, aí a juízo bota todos aqueles supostos credores no paredão judicial e diz, excelência, eu quero pagar, não estou me recusando. A ação é para pagamento, eu venho aqui pagar. Agora eu não posso passar por esse constrangimento, tem um monte de gente aqui, fiscos, batendo minha porta e dizendo, ou pago ou te executo. Tem muita gente grande e importante me cobrando, e eu só devo a um deles, que Vossa Excelência decida a quem eu devo. A ação consignatória cabe nesse caso. Além desses casos de bitributação, a consignatória também cabe, gente, para as hipóteses do inciso 1 e 2 do 164, que é quando o contribuinte tenta pagar uma dívida e o fisco diz, só recebo se você pagar mais isso aqui. Ou então, só recebo se você cumprir essa obrigação acessória, esse dever de procedimento. O fisco não pode fazer isso. O fisco não pode condicionar o pagamento de uma dívida ao pagamento de um outro valor cobrado. Não que não tenha que pagar, porque se o outro valor cobrado for verdadeiramente devido, eu também tenho que pagar. Mas ele não pode me condicionar a quitação casada. Ele não pode dizer, só pago o IPTU se pagar a taxa de lixo. Não, senhor. Eu só estou com dinheiro hoje para pagar o IPTU e eu tenho o direito de pagar o IPTU. Lembre, pagar, antes de ser um dever, pagar é um direito. O pagamento liberta. O pagamento liberta o devedor de continuar sendo devedor. Se eu não pago no prazo correto, eu me sujeito a uma multa, que pode ser de 15%, de 10%, de 20%, de 30%, de 50%, aumenta-se a dívida. Se eu não pago, você me escreve em dívida ativa e suja meu nome, me colocando num cadastro inadimplente. Isso pode me trazer diversos tipos de sequelas, de ordem profissional, pessoal, institucional, política, entendeu? Moral. Então, pagar é um direito. Se eu quero pagar só o IPTU, mesmo que eu esteja devendo a taxa, eu tenho o direito de só pagar o IPTU. E se eu não pagar a taxa, você me escreve em dívida ativa e me executa. Mas você não pode me impedir de pagar o IPTU. Então, até porque o crédito público é irrenunciável e o fisco depende dessa arrecadação para manter o orçamento em dia. Então, seja porque pagar é um direito, seja com base no princípio da irrenunciabilidade da receita pública, não pode a Fazenda condicionar o pagamento de uma dívida a um outro tipo de pagamento. Seja por uma cobrança de um tributo devido ou indevido. Ainda que outro tributo seja devido. Exemplo, eu devo o IPTU e devo a taxa de lixo. Ele não pode dizer, só paga a taxa de lixo se pagar o IPTU. Eu não, olha só, meu IPTU é R$3.000, a taxa de lixo é 300. Nesse momento que eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu consegui R$300 para pagar a taxa de lixo. É um direito que eu tenho de pagar. Não, eu só pago se pagar o IPTU. Ah, é? Vou pagar em juízo. Nessa hipótese, eu posso ajuizar a ação consignatória e dizer ao juiz, contar o que aconteceu, lá no dos fatos da minha petição inicial, excelência, fui pagar o IPTU, ou fui pagar a taxa de lixo, mas disseram que eu só poderia pagar se eu pagasse o IPTU junto, e eu não tenho condições financeiras no momento de pagar o IPTU, não me recuso a pagar o IPTU, mas nesse momento eu não posso adimplir, e quero pagar a taxa, estou depositando, o dinheiro está aqui, peço a Vossa Excelência que cite a Fazenda para tomar ciência, para integrar o feito, apresentar as razões que quiser, mas eu tenho as provas do que eu estou alegando, e eu estou tentando pagar, que Vossa Excelência homologue meu pagamento e extinga o crédito, liberando, convertendo em renda para a Fazenda Pública. Então eu posso usar a ação consignatória nesse caso, em que eles me condicionam a, para poder pagar um tributo, pagar um outro valor que foi cobrado. Do mesmo modo, se me condicionarem a, para pagar o tributo, cumprir a obrigação acessória. Só vai pagar o imposto de renda se fizer a declaração primeiro. Não, eu faço a declaração depois, mas eu já sei quanto eu devo. Então eu quero pagar. Porque se eu pago no prazo, eu me livro da multa de mora, que pode ser uma multa cara. Então você não pode condicionar o recebimento do pagamento ao cumprimento da obrigação acessória. Se eu não cumprir a obrigação acessória, me multa. E se eu não pagar a multa, me executa. Mas não pode condicionar o pagamento de um tributo ao cumprimento de uma obrigação acessória, devida ou não, prevista ou não na legislação. O que importa é, mesmo que seja uma obrigação acessória devida, não pode condicionar, cara. O direito de pagar tem que cumprir a obrigação, são coisas independentes. Tudo bem? Então, a ação de consignação e pagamento é cabível nessas hipóteses do artigo 164 do CTN, e pagamento feito, homologado esse pagamento, e o juiz entendendo que o contribuinte está na razão, é um dos casos do 64, ele vai extinguir esse crédito que foi devidamente, que foi cobrado, que é devido, o contribuinte está pagando, está depositando o valor, e aí, no final do processo, com o trânsito em julgado, esse depósito se converte em renda para a Fazenda Pública, a Fazenda fica com dinheiro, equivaleria a um pagamento, só que feito judicialmente em razão dos transtornos que foram aqui apresentados, como os transtornos que justificam o uso da consignatória. Tudo bem?
Então vejam, o inciso 1, pagamento. Inciso 7, pagamento antecipado com ulterior homologação. Inciso 8, ação de consignação e pagamento. São vias para a extinção do crédito com o adimplemento. Inciso 11, dação de bem imóvel em pagamento. Quero adimplir entregando um imóvel, desde que haja uma lei no meu município, no meu estado, no DF, na União, regulando a dação de bem imóvel para pagar os tributos daquele ente federativo, será possível usar esse instrumento da dação de bem imóvel em pagamento. Não cabe dação de coisa móvel, e a dação de bem imóvel não é um direito absoluto do contribuinte. Eu não posso impor à fazenda que receba meu bem imóvel. Eu só poderei usar bem imóvel para pagar se for feita uma lei autorizando e nos limites que a lei colocar. Tá claro? Maravilha. Bom, PB, qual é a diferença do pagamento do inciso 1 para a conversão do depósito em renda do inciso 6? É diferente. Bom, lembram do bloco passado, quando eu falei que se o contribuinte quiser impugnar o lançamento, alegando que não deve, judicialmente, ele pode ajuizar uma ação anulatória e fazer o depósito do montante integral em dinheiro. Lembram disso? Que ele pode ajuizar um anulatório e fazer um depósito? Lembram? Ele pode ganhar, mas ele pode perder, concorda? Pode ser que ele ajuize uma ação anulatória e faça o lançamento e perca, porque o lançamento era devido. Se ele perde porque o lançamento era verdadeiramente devido, improcedente a ação, está mantido o lançamento, ele depositou. Se ele ajuizou anulatório e fez o depósito, lembram que ele não era obrigado a depositar? Mas ele depositou porque ele quis depositar para suspender a exigibilidade do crédito e evitar a execução, lembram? Ajuizou anulatória, fez o depósito do montante integral em dinheiro e perdeu, ele não levanta o depósito. Se ele perdeu, está confirmando-se ali no judiciário, se está confirmando que o lançamento era correto e que o valor do tributo era devido. Não faz sentido, ao final do processo, ele pegar o dinheiro de volta e a fazenda tem que executar ele para correr atrás desse mesmo dinheiro. Meu amigo, se ele ajuizou anulatório e fez o depósito e a ação foi julgada improcedente por qualquer motivo, com ou sem resolução de mérito, se a ação é julgada improcedente, o dinheiro do depósito feito se converte em renda para a fazenda pública. E aí eu vou adimplir o crédito, vou extinguir, inclusive a fazenda recebe, com a conversão do depósito em renda. Entenderam, meus amados? Então a conversão do depósito em renda é o status que vem no final de uma ação em que se fez um depósito e a ação foi julgada improcedente. O dinheiro depositado termina sendo liberado em definitivo para a fazenda ao final. É a conversão do depósito em renda, extinguindo o crédito tributário. Tudo bem? Na próxima aula, eu vou conversar com vocês, na revisão 3 do CDN, sobre as demais causas de extinção do crédito. A gente vai conversar sobre compensação, transação e remissão dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 156. Elas são reguladas, a compensação, no artigo 170 e 170A, a transação no 171, a remissão no 172. Então a gente vai cuidar de compensação, transação e remissão. A gente vai cuidar de decadência e prescrição, a decadência que está lá no artigo 173 e a prescrição do artigo 174. Fundando isso, eu vou fazer alguns comentários sobre a teoria do pagamento, que vai lá do 159, do 157, desculpe, 157 até o 169. Vamos falar um pouquinho sobre pagamento, pagamento indevido, repetição de indébito, a prescrição de 5 anos apontado ao pagamento indevido, a prescrição de 2 anos se for denegado o pedido de repetição de indébito em sede administrativa, para você poder fazer ação anulatória para anular a decisão administrativa que denegou a repetição de indébito. A gente vai cuidar de compensação, transação, remissão, decadência, prescrição e os principais assuntos da teoria do pagamento. Então, quando você pega lá o 156, extingue o crédito, vê os 12 incisos, do 157 ao 169 é pagamento. 157 ao 164, pagamento devido. 165 ao 169, pagamento indevido, onde eu entro com a ação de repetição de débito. 170 e 170A, compensação. 171, transação. 172, remissão. 173, decadência. 174, prescrição. Esse é o rol de assuntos que eu vou bater com vocês na próxima aula. Depois de fechar a extinção do crédito, a gente vai falar de exclusão, cuidando de isenção e anistia. E aí, a gente vai fechar o bate-papo falando sobre as garantias, os privilégios, as preferências do crédito tributário que aparecem no CTN, lá do artigo 183 até o artigo 193. Os 11 artigos lá, dentre o 183 e o 193. Tudo bem? Como sempre, é um prazer ter a companhia de vocês. Muito obrigado pela audiência aqui no Portal F3, o melhor portal educacional desse país, onde a gente estuda com verticalização e responsabilidade, com muita alegria e muita vibração positiva. Mesmo quando é uma aula de revisão, como essa aqui, focada e objetiva, a gente consegue trazer os principais assuntos, os principais aspectos que caem em prova a respeito dos institutos que a gente aborda. Contem sempre comigo,
Contem sempre com o portal e jamais desistam da crença que o estudo continuado e persistente, paciente e dedicado leva a resultados extraordinários. Escolher estudar foi a melhor escolha da minha vida. Andar com Deus e andar com os livros, as melhores escolhas que eu fiz. O estudo mudou minha vida e me capacitou para hoje atuar, tentando de alguma forma colaborativa guiar você numa mudança saudável da sua vida. O estudo me deu tudo que eu tenho, inclusive a possibilidade de hoje falar para vocês. Não foi fácil, não foi rápido e nem acabou. É para sempre, é todo dia. Estudar igual a tomar banho, se puder mais de uma vez por dia. Que você siga estudando. Acredite no seu potencial, acredite que a sua dedicação em cima dos livros, das videoaulas, dos exercícios vai te levar ao resultado que você almeja. Ainda que não seja tão rápido, ainda que não chegue no momento que você planejou, mas se você persistir, nunca desistir, acredite, você vai chegar lá. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Se você não fizer o seu papel, ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer por você. Se você desistir no meio do caminho, o tempo vai passar. Você continuando a desistir, o tempo vai passar. E vai chegar um momento da sua vida que você vai se arrepender, vai dizer, putz, se eu tivesse continuado, talvez hoje já estivesse acontecendo. Quando vier a falta de fôlego, quando vier a angústia, quando vier a aflição, se concentre, respire fundo. Converse com o Papai do Céu, se você for uma pessoa que acredita em Deus, conversa com Deus. Se você não acredita em Deus, busca dentro de você a melhor força. E acredite que tudo acontece no tempo certo, e as coisas só acontecem quando a gente está preparado para que elas aconteçam. E às vezes a gente quer que elas aconteçam muito rápido, mas o tempo exato para elas é muito mais lá na frente. O que importa é que você persista, continue, não perca a crença e siga despejando potência com intensidade, dando o seu melhor todos os dias, cada dia botando um tijolinho. Vai chegar um momento que esse castelo vai estar pronto e você vai poder viver os seus sonhos. Tudo bem? Eu não posso fazer por você o que só você pode fazer. O que eu posso fazer aqui é te trazer o conteúdo que vai te ajudar e te dar essas palavras sinceras que vêm do coração, contando, por exemplo, o meu exemplo de vida. Que o estudo transformou a minha vida e me capacitou. E chegou um momento que eu consegui formar a sabedoria. A sabedoria chega quando você tem um conhecimento acumulado. E o conhecimento acumulado é fruto de um estudo permanente, contínuo, em que a cada dia você vai adquirindo mais um pouquinho de informação, vai formando seu raciocínio, começa a dialogar interdisciplinarmente e chega um certo momento em que esse processo continuado de estudo e captação de informação vira sabedoria. E quando você tem a sabedoria nas mãos, você tem a prosperidade ao lado. Tudo bem? Que Deus nos abençoe. Contem sempre comigo, porque deve é. Até a próxima aula, a revisão 3, sobre o Código Tributário Nacional. Um beijo. E aí, galera do Periscope, que bom estar com vocês. Deixa eu abrir aqui, tirar o microfone. Ai, gostaram, meus amigos? Espero que sim. Espero que tenha sido produtivo. Deixa eu pegar esse telefone para trazer para perto de mim. Né? Deixa eu puxar aqui, Alex. Ah, foi. E acho que eu desliguei.